No presente, o Sr. Bailey parecia estar cansado. Os ombros sutilmente curvados para a frente passavam a impressão de que o peso em suas costas era grande demais. Seus movimentos também estavam ficando lentos, além de sua fisionomia estar sempre séria. Os olhos não vagavam por sua volta, estavam sempre focados em um único lugar, como se estivesse perdido em algum pensamento. Aquele pai já não era o mesmo. Benjamin começou a suspeitar do que via. Por mais que observasse seu pai, nunca conseguira imaginar que tipo de segredos ele tinha. Mesmo vivendo boa parte de sua vida assistindo às brigas dos seus pais, nunca pensou no que haveria por trás das discussões. Parecia faltar peças de um quebra-cabeças que explicariam toda aquela confusão. Agora sabia que havia mais. Provavelmente envolvia uma terceira pessoa naquela relação, como sua mãe havia dito. Segundo Antoine, o pai jamais teria traído sua mãe, apesar de nunca amá-la. Então, onde aquele terceiro sujeito iria se encaixar naquela história? E o que mais lhe chamava a atenção? O que tal sujeito teria feito para ganhar a afeição e carinho daquele velho pai, a ponto de que estime uma mera estante cheia de livros? Eram tantas perguntas, isso que apenas ouvira um pedaço do diário que seu pai contou à noite. Soltando um suspiro, Benjamin voltou a olhar a janela, encontrando seu cunhado. Oliver era um rapaz calmo e silencioso, sempre observador, sem se intrometer nos problemas. Deixava com que tudo em sua volta ocorresse naturalmente. Ele teria vivido ali junto com Antoine e seu pai, então deveria saber de alguma coisa. Lembrara que o irmão havia dito sobre o marido querer publicar uma história do pai. Aproximando-se dele, que desviou sua atenção da janela para o cunhado que se encostava na parede ao seu lado. Benjamin encarava a janela pensando em alguma forma de iniciar aquela conversa. Me diga, Oliver, que tipo de história o Antoine quer que a gente ouça? O escritor soltou um suspiro pesado, voltando a olhar Benjamin. Ficara pensativo antes de assistir o marido brincar com os filhos na cozinha junto com o avô. O pai de vocês vivenciou algo antes de se casar com sua mãe. Oliver ajeitava o par de óculos no rosto antes de encarar o cunhado que parecia interessado. Foi algo doloroso que aguentou sozinho por todos esses anos. E isso explicaria o fato de nossa mãe e ele brigarem tanto? Oliver comprimiu os lábios. Recordou-se de 4 anos atrás, quando morava ainda com o Sr. Bailey, e ele lhe contava a história sobre sua juventude. Evitando de dar muitos detalhes, o rapaz apenas sorria gentilmente. Um casamento sem amor pode ser doloroso para ambas as partes, Oliver disse, notando que Benjamin concordava com ele. A pergunta é, se o seu pai ama outra pessoa, então por que ele se casaria com a antiga senhora Bailey? Qual o motivo para abrir mão da felicidade genuína? Antoine chamou Oliver quando os filhos começaram a brigar. O rapaz apenas afagou o ombro do cunhado e se direcionou para o esposo. Voltando a encarar a janela, Benjamin refletia aquela pergunta. Agora ele sabia qual peça do quebra-cabeça estava faltando, mas ainda não fazia ideia de como seria a aparência de tal peça. Pela janela, Benjamin viu Francesco Bailey abraçar os netos, que choravam depois de receberem uma bronca de Oliver. Francesco afagava suas pequenas costas e sussurrava algo em um gesto carinhoso, algo que Benjamin só presenciou vez ou outra. Talvez Antoine tivesse razão sobre uma coisa. Benjamin e Raphael teriam tirado conclusões precipitadas sobre seu pai. Lembrava-se de suas noites com medo de chuva e trovão. O pequeno Benjamin se levantava da cama e ia para a cozinha atrás de algo para beber, acabando por encontrar seu pai próximo ao fogão esquentando leite. No final, ele servia 2 xícaras e esperava o filho mais velho adormecer para carregá-lo até a cama e lhe cobrir. Sr. Bailey não era tão ríspido quanto imaginava que era. Observando Antoine arrastar o pai para a sala e o ajeitar em sua poltrona, Benjamin percebia alguma coisa além de um velho senhor. Teria seu pai adoecido? Erguendo o olhar para a cozinha, notara que Raphael também observava o pai. No final de contas, Antoine chamou a todos para se sentarem na sala e aproveitarem para se esquentarem com o calor da lareira que fora acendida por Raphael. Não demorou para que o diário surgisse e que Antoine se debruçasse no colo do pai com um rosto pedinte. Continue, dessa vez o Oliver vai anotar tudo. Por que eu preciso anotar? O rapaz citado segurava os 2 filhos no colo que comiam um doce dado pelo avô. É só pegar o diário.
Poxa, Oliver, segue o ritmo. Sr. Bailey ria abafado e começava a mexer na coberta. As mãos trêmulas lhe faziam suspirar, preferindo assim as ignorar e voltar sua atenção para o que o filho pedia. Estavam em família ali, todos reunidos esperando por uma história. Não tendo escolha, teve de recorrer às suas lembranças. Onde foi que parei mesmo? O senhor entrou naquele jardim secreto para se esconder e ouviu um barulho. Benjamin comentou, percebendo os olhos do pai recaírem sobre os dele. Certo, me lembrei. Foi quando conversei com aquele garoto pela primeira vez. Interior da França, 14 de fevereiro de 1965. Levantando-se do banco, Francesco caminhou pelo jardim atravessando as árvores. Franzindo a testa, estava atento a qualquer som que pudesse ouvir. Afastando as folhagens que pendiam dos galhos, indo mais a fundo do jardim, ele encontrou alguém agachado de costas, mexendo na terra. Segurando a mochila, Francesco estava pronto para fugir se fosse necessário. A pessoa agachada, um garoto, ouviu o som dos passos de Francesco e virou-se para verificar. Foi o momento em que seus olhos se encontraram. Francesco percebeu a surpresa em seu semblante, que pareceu durar meros segundos. Ele reconhecera o garoto, era o que estava lendo Alice no País das Maravilhas naquela manhã. O garoto apontou a espátula em direção da fonte, mais precisamente para o muro, alguns metros atrás dela. Se quiser sair sem ser visto pelo inspetor, pule aquele muro. Francesco piscou algumas vezes ao assistir o garoto voltar sua atenção para as plantas. Como tinha a chance de fugir de uma vez por todas, apenas seguiu a direção indicada, encontrando o muro escondido. Conseguindo pular e sentar-se no muro, percebeu que dava para a rua de trás da escola. Sorrindo sorrateiramente enquanto olhava por cima do ombro, não encontrou mais o garoto e assim pulou o muro correndo pela calçada em direção ao dormitório. Ignorou a voz em sua cabeça que lhe pedia para voltar e evitar que aquele rapaz lhe denunciasse ao inspetor. Francesco corria para dentro de uma mata, onde encontraria a trilha de terra que levava à entrada dos fundos do dormitório. Era ali que os funcionários passavam com suas mercadorias quando retornavam das compras, para evitarem serem pegos pelos alunos. As árvores cobriam o céu, sendo que os raios de sol entrepassavam as folhas iluminando parte da trilha. O rapaz seguia calmamente, ajeitando a bolsa no ombro. Tão breve, encontrou-se de frente para a porta de madeira que dava acesso à despensa do dormitório. Passando por ela, escondeu-se atrás de algumas estantes quando ouviu um barulho. Espiou, averiguando que não havia ninguém por perto, e seguiu para a escadaria que dava acesso à cozinha. Por se aproximar do horário final das aulas, o movimento na cozinha poderia aumentar a qualquer instante. Esticando o pescoço, olhou em volta e seguiu na ponta dos pés até o corredor principal. Em seguida, correu pelas escadarias indo direto para o dormitório de seu amigo Adrian, imaginando que ali iriam se encontrar. Sabendo que o amigo jamais trancava a porta, Francesco girou a maçaneta e adentrou no dormitório. Confirmando estar sozinho, ele se jogou na cama e suspirou pesado. Não acredito que foram para a cidade sem mim. Olhando em volta do quarto do amigo, Francesco percebia um caixote sobre a mesa de estudos. Tinha a forma de um hexágono e em seu centro uma tela circular escurecida. Soltando um riso abafado, Francesco se aproximou, averiguando que aquele caixote seria o tal jogo que o amigo teria ganhado naquela manhã. Parece uma gema. O rapaz ria abafado olhando para a tela. Melhor eu ir. Se mexer, vou levar uma bronca. Pegando sua mochila novamente, Francesco deixou o quarto, caminhando calmamente para o seu respectivo dormitório. No final de contas, não adiantou sair da sala de aula. Ele continuava entediado e com aquela sensação de vazio. Rolando pela cama, o rapaz de cabelos brancos alcançou o caderno amarelo que havia comprado alguns dias atrás. Sem ter muito o que fazer e encarando aquela página em branco, resolvera descrever o seu dia. Enquanto escrevia, dava-se conta de desabafar sobre o sentimento de tédio e solidão. Quando menos esperou, descreveu sobre o jardim que encontrou e o rapaz do livro infantil. Quem era aquele pão? Balançando a cabeça, fechou o caderno, o escondendo em sua mochila. O relógio marcava 4 da tarde, logo o sino da escola soava afirmando o horário. Os alunos iriam voltar para o dormitório e iniciar suas atividades extracurriculares. Mas para Francesco, tudo o que resolvera fazer foi tomar um banho demorado. Mais um capítulo de amor, paixão e emoção.
Se você se apaixonou por essa história, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!